Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria nós estarmos reunidos aqui nesta noite. Nós vamos cultuar o nosso Deus, render a Deus a toda a honra, a toda a glória pela semana que Ele nos deu. E nesta hora eu te convido como igreja a se aquietar o seu coração, a ouvir o prelúdio que será ministrado pelo pastor Cláudio, e logo nós entraremos com a palavra. Nos aquietemos. Pendão real vos entregou o Rei, a vós soldados seus. Corajosos, pois, em tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Vejamos todos a Jesus leal, ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com Ele valor, sem temor, por Cristos prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, graça nós te damos, ó Deus, por esta noite, graça nós te damos, ó Deus, pela semana que o Senhor nos concedeu, graça nós te damos, ó Deus, pelo privilégio, Pai, de estarmos reunidos na Tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Pai, em nome de Jesus, apresento, Senhor, a Ti a minha vida, a vida do pastor Cláudio, a vida da Tua igreja, Senhor. Te pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquieta o nosso coração, abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente e nos dá entendimento, Pai, para interpretar, ó Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nós já Te louvamos, Te bendizemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Peço para que os irmãos estejam abrindo as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 20. Isaías 37. A carta do rei da Assíria. Nós vamos ler. Voltou, pois, Rabizaque e encontrou o rei da Assíria, pelejando contra Libina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos dos reis da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Edém, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate? E o rei de Arpade? O rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Ivá? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens,
madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Amém? A palavra é até aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E vou fazer um breve esboço desse texto para ver o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, né? Aqui a palavra diz a afronta que o rei Ezequias recebeu do rei Assíria a respeito de uma mensagem, né, que ele ia ser destruído a terra de Judá, a terra de Judeia, né? Então aqui o que nós vemos, que o inimigo ele sempre vai tentar nos convencer de que Deus não está conosco, né? O inimigo ele tem estratégia, né? Aqui ele usa a palavra para dizer que Deus enganaria, né? Estava enganando Ezequias, que Deus era indiferente com a luta de Ezequias. E conosco não é diferente, né? Eu não sei qual é a luta que você enfrenta no decorrer destes dias, né? Todos nós temos dificuldades, mas a maior prova é que o inimigo tenta nos enganar, né? Essa palavra aqui vem de encontro ao nosso coração, de que assim como o rei da Síria tentava enganar Ezequias a fim da fidelidade do Senhor, né? Com ele, o inimigo das nossas vidas tenta fazer conosco, tenta nos enganar, né, dizendo que Deus é indiferente à nossa causa, que Deus é indiferente ao processo que nós estamos atravessando, que Deus é indiferente com aquilo que tem nos afligido, né? Que Deus é indiferente com a nossa luta, né? Ele quer nos mostrar que estamos só, quer nos colocar medo, quer impedir de nós caminharmos, quer nos convencer de que não adianta orar, colocar a dúvida em nosso coração, quer nos convencer que o nosso fim e a nossa derrota é certa. Assim como acontece às outras pessoas que servem aos outros deuses, o nosso fim será o mesmo que o deles. Que as lutas são maiores do que o nosso Deus, né? Cuidado com os mensageiros que chegam diante de nós. Aqui o rei da Síria tinha mandado um mensageiro e até Ezequias, né, proferir essas palavras. E muitas vezes nós somos que nem Ezequias, né, emprestamos o nosso ouvido para receber mensageiro do mal, mensageiro do inimigo. E muitas vezes esse mensageiro, irmão, está dentro da nossa casa. Muitas vezes esse mensageiro está do lado de cada um de nós no nosso trabalho, né, às vezes até mesmo do lugar onde nós proferimos a nossa fé. Nós devemos ouvir, mas escutar não. E foi isso que Ezequias fez. Ele somente ouviu, né? Ouviu, mas não deu crédito. Tanto é que lá no versículo 15 diz que Ezequias teve uma atitude. Ele orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos. Essa tem que ser a atitude de nós cristãos diante da dificuldade. Jamais devemos dar crédito para o mensageiro do inimigo, para aquele que vem contra a nossa fé, vem contra a nossa esperança, vem contra a nossa certeza de que Deus vai dar a vitória, né? Visão de um líder, né? Quando eu digo líder, não é o líder somente da igreja, é o líder que nós somos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, líder que nós somos dentro do nosso ambiente de trabalho. A atitude de nós como líder, muitas vezes temos que ouvir, né? E não seguir com a notícia ruim. A primeira coisa que Ezequias fez foi o que? Orar. Nem tudo que nós ouvimos, nem tudo que nós recebemos de má notícia nós podemos compartilhar. Tem coisa que eu e você ouvimos de má notícia que nós temos que ir para os pés do Senhor, que nós temos que orar a Deus, assim como fez Ezequias. Nós jamais devemos deixar que o medo seja compartilhado com aqueles que estão à nossa volta. Notícias ruins nós recebemos, né, a todo tempo, a todo momento, mas muitas vezes nós não devemos compartilhar essas notícias, porque notícias ruins gera pânico, né? Gera incredulidade e desespero. Imagina se Ezequias fosse até o povo de Judá e de Judéia lá e dissesse ao povo que o rei da Síria estava pronto para ir lá e destruírem eles, né? Saquear toda a cidade, como ele havia feito com todos os outros povos, né? O que Ezequias estaria colocando em dúvida a fidelidade do Senhor, estaria colocando em dúvida a fé que ele tem no Senhor, né? Nas nossas orações nós temos que nos comportar que nem Ezequias se comportou, né? Ezequias, na oração dele, como diz aqui no versículo 16, ele lembrou quem era Deus. Muitas vezes nas nossas orações nós esquecemos de citar quem é Deus para nós, né? Nas nossas orações é necessário que nós declaramos que o nosso Senhor
Senhor é Senhor dos exércitos, Ele é Criador de todas as coisas, é o que está entronizado acima de querubins, é Deus que tem ouvidos e ouve, e olhos e vê. Isso, quando nós oramos, faz tão bem quanto para a nossa fé. Alimentamos a nossa fé em orarmos e declararmos quem é Deus para nós. Lá no versículo 20, ele diz assim: agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-me das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Aqui nós vemos que, diante de todas as circunstâncias, a oração dele foi curta e objetiva. Às vezes nós achamos que, como cristão, para Deus nos ouvir, nós temos que fazer uma oração longa, uma oração difícil, mas aqui olha o que ele falou: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-me das suas mãos. Nós temos que pedir livramento para o Senhor a cada dia, livramento das dificuldades, livramento das doenças, livramento aí dessa peste que tem aí permeado o mundo, livramento do desemprego, livramento da doença maligna, e Deus ouve a nossa oração. Mas o intuito desta oração, Ezequias deixou bem claro, foi para que todos saibam que só o Senhor é Deus. O que ele queria era glorificar o nome do Senhor, E isso tem que ser o propósito da nossa oração, seja qual for a circunstância, que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que as pessoas possam conhecer quem é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, porque a palavra de Deus diz que Deus não dispensa a nossa oração, Lá no versículo 33, tem a resposta que Deus concedeu a Ezequias, Diz lá no versículo 33: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Esta foi a resposta do Senhor para Ezequias, E essa é a resposta que o Senhor dá para mim e para você: não entrará na nossa casa, não entrará a miséria, não entrará a doença, não entrará a pobreza, não entrará a discórdia, não entrará o medo, Assim como o Senhor livrou Ezequias e o povo de Judá da mão do rei da Síria, o Senhor entra com livramento na minha vida e na sua vida. Versículo 33, ele diz assim: porque o Senhor está dizendo, defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo. O Senhor fala para mim e para você que porque eu defenderei a sua casa, a sua causa, defenderá a sua saúde, os seus negócios, o seu emprego, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que nos apegar, conforme diz lá em 2 Crônicas 20:17, nesta peleja não tereis de pelejar, parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? Glória a Deus por isso, que essa palavra fique guardada no seu coração, que o nosso dever é orar, o nosso dever é ouvir e não escutar. O mal de muitas vezes nós como cristãos é que nós escutamos, nós permitimos que aquilo que é ruim penetre no nosso coração e muitas vezes passa a gerar dúvida, incredulidade daquilo que Deus pode fazer. O nosso Deus é o Deus do impossível, assim como Ele deu o livramento lá para Ezequias e o povo de Judá do rei da Síria, o Senhor tem livramento para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor pela palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela palavra. Senhor, sabemos que o Senhor tem livramento para o teu povo, o Senhor tem socorro. O Senhor, ó Pai, tem no nome do Senhor Jesus Cristo a bênção, Senhor, do Senhor, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre a nossa saúde, sobre as nossas finanças, sobre o nosso ministério, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ensina-nos, Senhor, a seres líderes, Pai, em nome de Jesus, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso ministério, Senhor, na nossa congregação, assim como foi Ezequias, que foi homem que, Senhor, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, recebeu a má notícia, mas não se atemorizou, Pai, e foi aos pés do Senhor. A nossa oração, Pai, faz toda a diferença. Pai, nos dá estratégia em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para orarmos, para guerrearmos no reino do Espírito, Pai, para que a vitória, Pai, chegue, Senhor, sobre as nossas vidas, assim como chegou a Ezequias e o teu povo, em nome de Jesus. Amém.
tiver Jesus ao lado, por Ele auxiliado, se por Ele for mandado a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, perigos assustar-me, se Cristo segurar-me, onde me mandar. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, na minha triste lida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Paz do Senhor, querida igreja. Nesse momento nós vamos estar falando da palavra de Deus, falando da história dos reis de Israel, de alguns dos reis e de Judá, e trazendo para as nossas vidas algo de Deus para que possamos crescer. Sabemos que devemos olhar para o passado e ver o que já aconteceu, para que nós não tomemos as mesmas decisões daqueles homens, para que nós possamos ter uma vida plena diante de Deus. Então, seguir os bons exemplos e deixar de lado aqueles exemplos que não deram muito certo. Não é verdade? Mas, primeiramente, vamos orar para que Deus fale conosco. Abra seu coração para a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, queremos abrir nosso coração para a Tua Palavra. Senhor, queremos deixar de lado todos os nossos preconceitos, queremos deixar de lado tudo aquilo que nos impede de enxergar a Tua vontade para com a nossa vida, Pai, e que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, a fim de que possamos enxergar qual é a Tua vontade para conosco, Senhor. Nos instrui, Pai, abre os nossos olhos, pedimos mais uma vez. Senhor, que toda barreira que há dentro do nosso coração caia por terra e nos dá coragem para fazer aquilo que é preciso fazer. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o livro de 2 Reis, a partir do capítulo 12. Mas antes, cabe aqui
uma ligeira explicação para aqueles que de repente não conhecem o Velho Testamento. Assim que Salomão morreu, o reino de Israel, que era um só, ele foi dividido em dois. O reino do norte e o reino de Judá. O reino de Judá é a continuação do reino de Davi e de Salomão. E o reino de Israel subiu outro filho de Salomão no trono e ele foi separado. Sendo assim, dois reinos a partir de então. O reino do norte, o reino de Israel, e o reino de Judá, o reino do sul. Ok? E nós vamos falar de um dos reis do reino de Judá e dois reis do reino de Israel. Bem, queridos? Aqui são alguns nomes parecidos. Do lado do reino de Judá, nós vamos falar sobre Joás. E do reino de Israel, nós vamos falar de Joacás e Jeoás. Olha os nomes maneiros, né? Para a gente colocar nos nossos filhos, pedir para os nossos filhos colocar nos netos, né? Os nomes muito bons. Mas vamos adiante. Capítulo 2, 2 Reis. No 7º ano de Jeú, começou a Joás a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Presta atenção aqui, queridos. Joás, ele começou a reinar, e ele reinou 40 anos no reino de Judá, bem? Em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Zíbia e de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Mais uma questão aqui para nós prestarmos atenção. Olha, ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor. E ele reinou durante 40 anos. Amém, queridos? Tão somente os altos não se retiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Então veja bem, aqui Joás ele fez tudo que era bom perante o Senhor, instruiu o povo direitinho, mas ele ainda deixou o povo ainda sacrificar para outros deuses lá no meio da colina, no meio da montanha lá. E sabemos que isso não era agradável ao Senhor. Mas, pelo fato de Joás fazer o que era reto diante dos olhos do Senhor, isso já tinha recompensa. Vamos lá, vamos adiante. Disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem os estragos da casa onde quer que se encontre. Então veja, esse homem, ele começou a se envolver com as coisas de Deus, fez o que era certo perante o Senhor, e esse rei, ele vê a casa do Senhor precisando de reparos, e o que ele faz? Ele resolve arrumar a casa do Senhor. Então toda oferta que entrasse, tudo aquilo que fosse as taxas do templo, ofertas voluntárias, deveriam ser para reparar o templo do Senhor onde tivesse necessidade. Porém, vamos lá, versículo 6. Sucedeu, porém, que no ano 23º do rei Jeoás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Ou seja, 23 anos depois, não tinham feito nada para arrumar a casa do Senhor. Sabe, queridos, aqui vale a gente chamar atenção para uma coisa importante. Onde tem ser humano, tem coisa errada. Vai ter a briga, vai ter o atrito, porque o ser humano é falho.
E na casa de Deus também não é diferente. Nós que estamos sendo transformados, nós que entregamos o controle da nossa vida ao Senhor, isso trata-se de um processo, na verdade, só que de repente este processo ele ainda está inacabado e ele precisa ser concluído. Então, muitos vêm para a casa do Senhor e pensam que dentro da casa do Senhor as coisas vão correr às mil maravilhas, vai dar tudo certo, aquele mar de rosas, mas não é. Porque tem seres humanos, tem pessoas, tem gente, e onde tem gente vai ter coisa errada. Então é necessário que nós tenhamos isso em mente para que a gente não se decepcione. Em todos os lugares, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja, no hospital, no bairro, sempre o ser humano vai achar um jeito de pisar na bola. E aqui, na casa do Senhor, não era diferente. Aqueles sacerdotes que foram incumbidos de fazer mais essa questão de arrumar a casa do Senhor, eles não fizeram isso, deixaram o tempo passar. Foram pegando dinheiro, tudo, né? Mas é claro que tudo isso também se convertia em ouro para a casa do tesouro do templo, né? Mesmo porque os sacerdotes eles não podiam ficar com nada. Mas veja que interessante. Então o rei Joás, chamando o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes, lhes disse: por que não reparais os estragos da casa? Agora, pois, não recebais mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas entregai-o para a reparação dos estragos da casa. Consentiram os sacerdotes, assim em não receberem mais dinheiro do povo, como em não repararem os estragos da casa. Então aqueles sacerdotes falaram: tá bom, a gente não vai mais pegar o dinheiro deles, mas também a gente não vai arrumar nada. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma caixa e lhe fez na tampa um buraco e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e sacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que dirigiam a obra e tinha a seu cargo a casa do Senhor. Estes pagavam os carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos caboqueiros, e compravam madeira e pedras lavradas para repararem os estragos na casa do Senhor. Custeavam todo o necessário para a conservação na casa do Senhor. E o dinheiro, mas do dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se faziam taças de prata, nem de ouro, nem espesiviteiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque davam aos que dirigiam a obra e reparava com ele a casa do Senhor. Também não pediam conta aos homens em cujas mãos entregava aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro da oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não se traziam à casa do Senhor, eram para os sacerdotes. Bem, queridos, então veja, aqui aquele rei ele se empenhou, ele abraçou a causa de Deus, ele entrou de cabeça naquele projeto de arrumar a casa do Senhor, e Deus levou isso em consideração quando os inimigos o atacaram, porque naquela época havia os sírios, e os sírios estavam de olho naquele povo, no povo de Judá, no povo de Israel. O profeta da época já era o profeta velho, cansado já, era o profeta Eliseu. Mas veja que interessante, esse homem, ele se engajou na obra do Senhor. E hoje, trazendo para os nossos dias,
é mais difícil nós vermos os crentes se engajarem na obra do Senhor. As pessoas hoje vão para os cultos, sentam-se nos bancos, assistem o culto passa por ela, mas ela não tem uma participação ativa no culto. Canta-se os louvores, se for os louvores que a pessoa gosta, ela sai feliz, se não for, ela sai com o beiço grande, né? Parecendo uma tromba. E hoje é essa maneira que muitos cultuam a Deus, sem envolvimento com a sua obra, com a sua causa. Mas é importante nós sabermos que esse envolvimento com as coisas de Deus é que faz a diferença para as nossas vidas. Cultuar a Deus, servi-lo, significa uma entrega da nossa parte, um doar da nossa vida, do nosso tempo para o Senhor. O salmista Davi dizia que ele não ofereceria nada ao Senhor que não lhe custasse algo. No entanto, nós dizemos que servimos ao Senhor, mas nós não somos envolvidos com a sua causa, com a sua obra. E quando nós estamos falando disso, irmãos, nós estamos falando sim da igreja, nós estamos falando sim da vivência cristã. Não dá para servir a Deus longe da casa do Senhor. Nós precisamos do envolvimento com a causa. E, ao contrário do que as pessoas pensam, a causa de Cristo é dele, não é a causa dos pastores, não é a causa dos presbíteros, dos líderes, não, é diferente. Por exemplo, a nossa igreja, esta causa que nós estamos batalhando, as pregações, o assistencialismo, tudo que nós fazemos na casa do Senhor, nós não estamos fazendo para o irmão Cláudio, para a irmã Alessandra, para o irmão Paulo, para ninguém. A causa não é nossa, essa causa é de Cristo. E se você quer realmente servir ao Senhor e alegrar o coração do Senhor, você precisa se envolver com a causa dele. Não é a causa dos líderes, não é a causa de Cristo. E a causa de Cristo, ela está em muitos lugares, não só aqui na Igreja de Palavra Viva, mas em outros lugares também. E é disso que nós estamos falando. Esse rei aqui, ele viu a necessidade da casa de Deus. E ele reparou a casa de Deus. Ele se envolveu com a causa de Deus, mesmo tendo as dificuldades. Os irmãos vejam aqui que houve dificuldades, mesmo daqueles sacerdotes que estavam lá. Na casa de Deus também vai ter os desafios, vai ter os desencontros, porque tem pessoas lá. Mas isto não deve impedir de eu abraçar a causa de Cristo e fazer aquilo que é correto diante dos olhos do Senhor. Porque na verdade eu não estou fazendo para o pastor, não estou fazendo para o presbítero, estou fazendo para Cristo. E um dia o Senhor vai perguntar para você o que você fez com o talento que Ele te deu, com as habilidades, com a inteligência, com a capacidade de discernir as coisas. E aí o que você vai falar para o Senhor? Senhor, eu não usei porque o irmãozinho lá, ele não ajudou, ele só atrapalhou, ele só fez aquilo. Pense bem. Seguindo o texto, versículo 17. Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, como também todo o ouro que se achava nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e mandou a Hazael, rei da Síria. E este se retirou de Jerusalém. Quanto aos mais atos de Joás, e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Olha que interessante, Deus deu uma estratégia aqui para Joás. E ele se viu livre do rei da Síria.
E veja que interessante, meus queridos irmãos. Ele reinou tranquilo durante 40 anos. 40 anos é um bom tempo, não é? E veja, vamos ver agora o que aconteceu com os seus conterrâneos ali, seus compatriotas no reino ali de Israel. Levantaram-se antes o final, do que aconteceu com Joás. Levantaram-se os seus servos, conspiraram e feriram a Joás na casa de Milo, que está na descida de Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Josabede, filho de Somer, seus filhos, o feriram e morreu, e sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Joás, no final da sua vida, ele foi vítima de uma traição, ok? Mas, irmão Cláudio, por quê? Ele não foi temente a Deus, não se envolveu com a causa sempre? Sim, se envolveu. Mas teve algumas coisas que ele deixou de lado. Lembra lá nos primeiros versículos? Veja bem, no versículo 2 e 3. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ainda tinha coisa para lançar fora. E isso não é diferente de nós, meus queridos? Às vezes nós servimos ao Senhor com integridade, o nosso coração ali, virado para as coisas do Senhor. Porém, dentro de nós ainda tem alguns ídolos lá. Dentro de nós ainda tem o remanescente de algumas coisas que não agradam o Senhor. E nós sabemos que aquilo são coisas terríveis, mas a gente não tem coragem de abandonar. Sempre tem um quesinho, um porquê da nossa parte, um questionamento que a gente não abre mão, não é verdade? Sempre tem algo ali que a gente acha que, não, isso aqui eu não consigo tirar isso. O que aquele irmão fez para mim eu não consigo perdoar. O que aquela irmã ali falou de mim, não, eu não consigo nem olhar para a cara dela. Eu perdoo, mas ela lá, eu aqui. Então, sempre tem algo que nós podemos melhorar na presença do Senhor, algo que nós podemos deixar de lado, algo que pode fazer diferença na nossa vida. Porém, nós escolhemos deixar tal coisa lá, não é verdade? Bom, seguindo aqui. Depois, no capítulo 13. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás. Então veja, nesse mesmo ano, no 23º ano, em que realmente Joás começou a arrumar o templo, a casa do Senhor, começou a reinar lá no outro reino, no reino de Israel, no reino do norte, Jeoacás, filho de Jeú. Ele reinou em Samaria e sobre todo Israel. E ele reinou 17 anos. Olha que interessante aqui. Joás reinou 40. E Jeoacás, do reino vizinho, do reino de Israel, apenas 17 anos. Vamos saber por quê? Versículo 2. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel e não se apartou deles. Olha, quando nós fazemos o que é errado perante o Senhor, quando nós não o servimos, conhecendo a verdade, os nossos dias são curtos, o nosso reinado é pouco, Nós não alcançamos aquilo de melhor que Deus tem para nós, para a nossa vida. Em Hebreus fala que nós não alcançamos o descanso, não é? Porque, queridos, é importante nós nos envolvermos com a causa de Cristo. Isso mostra que somos de Cristo. Isso mostra que nós somos herdeiros quando nós nos envolvemos com as coisas do nosso Pai. Bem? O servo, ele não permanece na casa para sempre. Ele faz o que manda, mas beleza, o coração dele não está naquelas coisas. Mas o filho não. O filho permanece, ele sabe que
aquela herança vai ser dele, então ele cuida com carinho, ele faz com amor, ele tem a gratidão no coração. Versículo 3: pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Então veja aqui, lá o reino do norte, Hazael que tentou entrar, o rei da Síria tentou entrar em Judá, mas o Senhor deu estratégia a Joás. Ele foi uma pedra no sapato de Jeoacás, tanto ele quanto seu filho Ben-Hadad. Então veja aqui, versículo 4: porém Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como antes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, como fez pecar Israel. Porém andaram neles, e também o poste ídolo permaneceu em Samaria. Olha que interessante. Mesmo Joacás andando longe da presença do Senhor, fazendo o que era horrível aos olhos do Senhor, ele vai ao Senhor e clama por misericórdia. E o que nosso Deus faz? Usa de misericórdia para com ele e para com o povo de Israel. Mesmo nós servindo a Deus de qualquer jeito, né? Não que esse seja o ideal, viu, meus queridos? Não estou incentivando você a servir a Deus de qualquer jeito, não. Ok? Faça o teu melhor. Leia a palavra de Deus, busque de Deus qual é a vontade dele para com a tua vida. Mas mesmo nós servindo da nossa maneira lá, adaptando o Evangelho às nossas necessidades e não nos adaptando ao Evangelho e às suas verdades, mesmo andando esquisitinho lá, quando nós vamos ao Senhor, o que Ele faz por nós? Ele usa de misericórdia, nos traz para perto dEle, nos ajuda, abre os nossos olhos. Nosso Deus é maravilhoso, queridos. Nós precisamos saber desta misericórdia de Deus. Irmão, eu não me envolvo porque eu errei no passado, eu fiz algumas coisas erradas. Por isso que eu não me envolvo com as coisas de Deus. Não, irmão. Não, irmã. Deus perdoa. Deus perdoa. Vá ao Senhor, coração arrependido, de verdade. Peça, Ele vai te perdoar e volte a trabalhar no reino do Senhor. Volte a fazer a vontade do Senhor. Porque Ele é misericordioso, Ele sabe da nossa condição humana. Sabe como nós somos falhos e terríveis, essa natureza que já vem conosco, que nos empurra para o pecado. Mas arrependa-se, levante a tua cabeça e venha para a causa de Cristo. Não fique esperando nada não, querido. Tome uma decisão hoje. E veja, Deus ouviu a prece de Jeoacás, rei de Israel, e fez o povo de Israel sair sob o domínio, o poder dos sírios. E eles habitaram novamente em seus lares, como antes. Então quer dizer que o povo de Israel não estava nem morando na sua casa, de tão oprimido que eles estavam sendo. Só que eles continuaram naquela pegadinha. Deus tirou a opressão dos sírios, beleza, mas eles continuaram pecando. E como sempre, não é, queridos, o pecado sempre traz a sua consequência. Então, enquanto Jeoacás foi rei, o negócio foi ruim para ele. Sempre tinha algo a ser resolvido na questão da guerra, na questão da opressão dos sírios. E outras coisas também que vêm, né? Que a consequência do pecado, ela traz várias facetas, várias coisas. E veja, olha que interessante, foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens a pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os.
Olha, acabou com o exército de Israel, ficou só aquela meia dúzia de negros lá, com as arminhas lá, né? Ora, os mais atos de Joacás e tudo o que fez, e o seu líder, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel? Joacás descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. Então veja bem, então aqui morre Joacás, não é? E sobe seu filho, Jeoás. E veja, Jeoás, ele fez tudo que era certo aos olhos de Deus, não é? Porque ele viu seu pai, o perrengue que seu pai passou, a opressão dos sírios. Ele viu tudo isso e falou, não, vou fazer diferente, né? Então vou servir a Deus, fazer tudo que é certo aos olhos do Senhor. Correto? Não foi isso que aconteceu. Vamos ver? 13:10. No 37º ano de Jeoás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Joacás, a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 16 anos. Ele reinou 16 anos. O seu pai reinou 17 anos. E mesmo assim, esses dois reinados deles não deram a quantidade de anos que Joás, no reino de Judá, reinou. Olha, versículo 11. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto ao mais dos atos de Jeoás, e a tudo que fez, e ao seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria. Olha, não tem nem tanta coisa para falar sobre Jeoás, porque não foi na presença do Senhor. O que ele fez de incrível, nós vamos ler mais abaixo, mas ele fez porque entrou na presença do Senhor, mas depois deixou de lado. Vamos ver? 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. Então, Eliseu estava morrendo, né? Estava enfermo lá, e Joás ficou sabendo. O profeta está doente lá. E ele foi ver o profeta. E ele chorou sobre o profeta e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então ele ficou muito triste, né? E estava ali lamentando aquela situação de Eliseu. E Eliseu se compadeceu dele, intercedeu por ele a Deus, não é? Falou: oh Deus, abençoe esse homem, vai. E então disse-lhe Eliseu: toma um arco de flechas. E ele tomou um arco de flechas, o rei, né? Disse ao rei de Israel: reseta o arco. E ele assim o fez. Ele pegou o arco, né? Esticou o arco. E aí ele disse: abra a janela. Então disse o rei: reseta o arco. E assim ele fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atire. E ele atirou. Prosseguiu: flecha de vitória do Senhor, flecha de vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse o rei de Israel ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o profeta falou: pega essas flechas aqui e joga pela janela no sentido do oriente. Aí o rei pegou 3 flechinhas e feriu a terra lá com essas 3 flechas. E aí o Eliseu ficou muito bravo com o rei. Veja bem. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Então, o que ele disse? Olha, se você tivesse jogado mais flecha, se envolvido mais na que a bênção que o Senhor está te dando, na incumbência que o Senhor está te dando, você ia consumir por completo os sírios. Mas você só fez um pouquinho, jogou só 3 flechinhas, rapaz. Morreu Eliseu e o sepultaram.
Ora, os bandos dos moabitas costumavam invadir a terra, a entrada do ano, né? Então eles vinham, os moabitas, e invadiam lá Judá, para ver se pegava alguma coisa que sobrava dos sírios. Sucedeu que, enquanto alguns estavam enterrando um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Olha que interessante. Então, eles estavam lá e enterrar o homem lá. Veio os moabitas lá para atacar, eles com medo jogaram o homem lá. Esse homem caiu na cova de Eliseu e ressuscitou. Veja que aquele que se envolve com Deus, até depois de morto, os frutos dele permanecem. Permanece para sempre os frutos daqueles que se envolvem com as coisas de Deus, daqueles que se interam com a causa de Cristo, com a causa de Deus, com aqueles que dão a sua vida pela obra do Senhor, até depois de morto, seus frutos são manifestos para todos. Bem, queridos? E veja aqui, 22. Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele, e se tornou para ele, por amor à aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir e não lançou ainda da sua presença. Morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás feriu e recuperou as cidades de Israel. Olha que coisa, hein? Jeoás, filho de Jeoacás, fez tudo que era errado. Mas em um momento que ele foi na presença do Senhor, o Senhor deu a ele a chave para que ele vencesse os inimigos dele. Olha que interessante. E ele fez isso uma vez e o Senhor o abençoou. Agora imagine se esse rei andasse na presença do Senhor, fizesse o que era agradável aos olhos do Senhor. O Senhor não teria exterminado aqueles sírios, o Senhor não teria dado vitória para eles na guerra, porque o próprio Eliseu disse que se ele tivesse lançado mais flechas, ou seja, se envolvido mais com as coisas de Deus, ele teria exterminado por completo. Agora imagine Jeoás, se ele tivesse realmente escolhido andar na presença do Senhor. E seu pai, Jeoacás, tivesse realmente buscado fazer o que era direito aos olhos do Senhor, se envolver com a obra, com o povo de Deus, com os sacerdotes, com todos aqueles rituais que eles faziam, e ouvisse a voz do Senhor, teria sofrido tanto, meus queridos irmãos? Teria feito o povo sofrer? E sabe, às vezes nós sofremos, e o que é pior, fazemos a nossa família sofrer, porque nós não nos envolvemos com as causas de Cristo, com as coisas de Deus. Estamos preocupados com tantas coisas, nos preocupamos com tudo, menos com aquilo que realmente é importante, que é servir a Deus, fazer a sua vontade. Angariar tesouro no céu. E nós achamos que essa vidinha monótona que nós vivemos está bom. Essa vidinha sem alegria, sem paz de espírito, não está bom, é assim mesmo, é assim que... Não, o Senhor tem algo especial para nós, mas nós precisamos nos envolver com a sua causa, com a obra do Senhor. Veja que Joás viveu bastante tempo. Os 2 reis de Israel não deram a quantidade de anos que Joás reinou. Mas por quê? Porque não fizeram o que era certo perante os olhos do Senhor. Amém, queridos? É isso que nós precisamos aprender a fazer.
confiar no Senhor, confiar nas suas promessas, nos arrepender da maneira que estamos conduzindo nossa vida e abraçar a causa de Cristo. Não olhar para o lado, o que o teu irmão está fazendo, está deixando de fazer. O negócio é você com Deus. Porque quando chegar lá naquele dia, irmão, irmã, você que está longe da casa do Senhor, você que está entristecido com igreja, com sistema de igreja, quando chegar na presença do Senhor, Ele vai te cobrar. E Ele vai te dizer, o seu negócio era comigo. Não é com o irmãozinho, com a irmãzinha, com o pastor, com não sei quem. O negócio era eu e você. Por que você não me obedeceu? Te dei todas as condições para que você pudesse fazer a minha vontade. Irmãos, as igrejas e instituições são feitas por homens. Sabemos disso. E onde tem homem tem enrosco, tem problema. Mas, veja, Deus nos incumbiu uma tarefa. Não é porque é o homem que está à frente que Deus não está usando, que Deus não está fazendo. Sim, tem muitas pessoas que entregaram realmente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Tem uns que entregaram, mas tem uma recaída. Tem uns que não entregaram tudo, sempre tem alguma coisa. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós enxergamos isso. Tem áreas da nossa vida que não foi entregue. Mas o importante é que você abrace a causa de Cristo. E Cristo há de aperfeiçoar a tua vida. Cristo está nos aperfeiçoando, mas eu tenho que estar perto. Eu tenho que estar lá como carvão junto com as brasas, lá tudo pertinho. Porque se eu estiver fora, o calor da minha brasa ela vai esfriando até se apagar. Não deixe aquilo que Deus colocou na tua mão, não deixe Satanás roubar, não deixe os seus sentimentos dizer o contrário, não perca a fé, não se acovarde, mas faça aquilo que o Senhor colocou na tua mão para você fazer. Abrace a causa de Cristo. Amém, querido? Amém, querido? Se envolva realmente com as coisas de Deus. Não seja como uns e outros que passam anos na casa do Senhor e não se envolve com nada. Quando chegar diante do Senhor, não vai ter nada para apresentar. Amém? Não seja um desses. Deus quer usar a tua vida. Quer que você abençoe a sua família através da tua vida, da tua postura. Quer ganhar outras pessoas através do teu exemplo de vida, pela tua conduta, pelo teu amor à causa de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Nós estamos encerrando, mas veja, eu era uma pessoa que nunca gostei dessas matérias assim, português, história, essas coisas, achava um negócio chato danado. Mas um dia eu encontrei professores apaixonados pela matéria que dava, português. Eu fui descobrir que gostava de história lá na faculdade, depois de velho. Então veja, mas esses professores tinham uma paixão, tinham um gosto por aquela matéria. E isso me contagiou e comecei a gostar também. Então hoje eu adoro história, eu gosto de português. Mas veja, porque eu vi pessoas que eram empenhadas nisso e gostavam do que faziam. E isso me contagiou. Pessoas verão o amor que você tem por Cristo, pela sua obra, pela sua causa, e quanto você é abençoado por isso. A intrepidez em ir e fazer, sem medo, sem reserva. Elas também se contagiarão com você. Sua família verá isso em você. E sentirão a mesma necessidade, a mesma vontade de estar na presença do Senhor, de conhecer o nosso Mestre, o nosso Cristo. Agora, quando as pessoas olham para você, você fala que é crente, a pessoa olha assim, aquele crente xoxo, vai na igreja hoje? Não tem paixão pelas coisas de Cristo, não esboça expressão alguma. As pessoas olham para você e falam, esse camarada é crente, mas não vai para a igreja, não vejo cantando um hino, não vejo alegre,
Né? Não diz que é crente alegre, eu não vejo isso. Olha, irmãos, pense bem, nós somos de Deus. Foi pago um investimento muito alto por nós. Temos que ter essa consciência. O mínimo que nós temos que fazer é abraçar a causa de Cristo. Amém, amados? Isso para você que se diz cristão, o mínimo que você tem que fazer é abraçar a causa de Cristo. Amém, queridos? Não estou dizendo aqui que você deva ser uma Carola, né, a Beata lá que não sai da igreja, que aí o marido em casa esperando você para fazer a janta. Não é nada disso. Mas com inteligência, com a sabedoria de Deus, com aquilo que Deus colocou no teu coração, fazer com interesse de coração, com amor, sem reclamar, sem murmurar, sem olhar o que o outro está fazendo, deixando de fazer, porque a questão é com você e Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em seu coração. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito mostre como devemos proceder na tua presença. O que fizeste por nós, Senhor, é algo extraordinário. Plantaste em nós uma nova vida, Senhor, uma nova natureza. Ajuda-nos a cultivá-la, Senhor. Ajuda-nos a fazer-nos morrer a velha natureza que havia em nós, Senhor. E para que essa nova natureza se sobressaia. Pai, ajuda-nos a encontrar na tua obra a alegria, a satisfação, o prazer em te servir, em fazer a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, mostra-nos, como mostrou a Davi, o quão maravilhosos são as tuas leis, Senhor, as tuas promessas. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a recuperar o tempo perdido. Não nos deixa, Senhor, usar a nossa pequenez como escudo, Senhor, para não fazermos o que devemos fazer. Pai, porque o Senhor investiu em nós, nos fortaleceu, nos chamou, Senhor, nos fez assentar com os príncipes, ó Deus. Pai, fez de nós sacerdotes na tua presença. Por isso, Senhor, nós vamos na tua força, não na nossa, sabendo que o Senhor há de esforçar as nossas mãos para a guerra. No mais, Senhor, continuamos na expectativa daquilo, Senhor, que o Senhor há de falar aos nossos corações durante esses dias. Sabendo, Senhor, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Agora, Pai, despede, Senhor, cada um em paz, debaixo da tua graça e do teu amor. Aqueles que estão nos lares ouvindo esta pregação. Que o teu amor, Senhor, regue seus corações. Que a graça de Jesus Cristo seja constante motivador destas vidas, Senhor. E que a consolação do teu Espírito e a sua comunhão guie o teu povo, hoje e para sempre, Senhor. Amém. Deus continue abençoando a sua vida, meu querido amado irmão, minha amada irmã, e que tenham todos vocês uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus.